toda a honra e toda a glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos. Sexta-feira, olha o sábado chegando. Mais um dia para refletir na palavra do nosso Deus. Amados, quando eu conto as minhas experiências, vocês sabem, é para que vocês vejam as vossas experiências, porque o Espírito Santo está falando com o corpo de Cristo e o Senhor Deus, Ele está chamando cada vez mais para um relacionamento da família que nós somos, a família do Deus eterno. Nós nascemos da carne e como uma semente que não sabe nada debaixo da terra, como um espermatozoide, não é? Que não sabe nada, é a mesma comparação, sai correndo, vai para cima aquela semente com força, tem um impulso divino, e aí esta semente ela alcança o nascimento da carne, que é a criancinha sai do ventre materno, aprende tudo e, enfim, alguns param no meio do processo, que é ignorar totalmente que há uma continuidade. Então eles ficam somente na visão desta dimensão. Mas o Senhor, Ele está chamando os seus filhos, é um chamado espiritual. O Senhor colocou a vitalidade nesta semente, no espermatozoide, muito antes disso. Veio do seio do Senhor, a vida que nós temos. Então nós somos gerados pelo Deus vivo, o que vive eternamente, o Deus único. E nesse processo divino, nós sabemos que é assim simplesmente por comprovação. A palavra dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós somos a noiva, nós estamos dizendo, vem. Nós estamos já dentro da família e dizendo, venha, venha. E as pessoas que só nasceram da carne ficam resistindo, Não vou olhar, não quero. É como uma vez eu disse para uma pessoa que eu amo muito, eu disse mais ou menos 1 hora explicando para ela, ela ouvindo com atenção, mas estava adormecida. Dei o testemunho da visita de um anjo, que a minha vida inteira eu tive o dom de ver demônios, tudo. E no entendimento da carne, o que faz a alma? Ela é enganada pelo Satanás. Ela se acomoda naquele entendimento tosco da carne, porque o maior cientista da face da terra, nós ficamos maravilhados, nós elogiamos, eu não tiro o mérito, mas no entendimento da carne, até este, que é o maior cientista, ele é tosco, nada sabe perante o Senhor Deus. Então, quando eu dei aquele testemunho a minha vida inteira, é claro que a maldade, aquela alma, ela está no entendimento da carne aprisionada, mas ela é uma alma. Ela tem espírito, mas como ela não está dando atenção para o seu espírito, só está dando atenção para o seu corpo, então ela está muito bem na carne, tem algum dinheiro, tem algum conforto, mas ela não dá atenção para o espírito. Ela cuidou da carne, passou a viver bem, mas não deu atenção para o seu espírito, porque nós somos almas que temos um corpo de carne e um corpo espiritual. Nós temos o corpo, que a gente fala, que é carne, e temos um espírito. Então eu dando testemunho, aquela alma que não usa o seu espírito, deixa o espírito abandonado, ela recebe na carne, no seu entendimento, assim, olha, ele é louco. Eu achei que estava escutando, Olha, ele é louco, olha, nem vou dar atenção. E agora falou que viu demônio a vida inteira. E agora falou que um anjo desceu para falar especialmente com ele. Está vendo coisas, algo assim ele pensou. Por quê? Porque no final começou a combater tudo que eu disse. Olha, não é assim. Você já pensou por uma vez só se fosse diferente? Aí eu arrepiei, Como que eu vou pensar por um único momento que seja diferente se o próprio Deus envia um anjo para me dizer que é assim? Para me dizer que é maravilhosamente assim, desse jeito.
que nós temos a vida eterna só porque aceitamos o Filho de Deus. É como se fosse pouca coisa, né? Só porque aceitamos o amável, o amor, a glória do unigênito do Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aquela alma adormecida, eu dando testemunho, na carne dela ela se comparava, ela comigo, né? Com a minha pessoa. Esse aí está falando isso, não é rico, não tem nada, é um fracassado. É no entendimento da carne, mas aquela alma abandonou o seu próprio espírito. Ou seja, não sabe o que ela está recebendo no espírito. Na carne ela sabe o que está recebendo. Olha, esse testemunho não encaixa, esse cara aí que diz que é pregador, que não, e até não. E eu dizendo que, olha, apesar dos meus erros, apesar de eu não ser nada, o Senhor teve misericórdia de mim, enviou um anjo para que eu pudesse vê-lo face a face, para que eu não erre, já que eu errei a vida inteira, não pude ter nada, né? Para que eu não erre na fé, para que eu professe e diga que Jesus Cristo é o Senhor, e para que eu não mude a doutrina. Simples assim. Algo tão simples e não encaixa nem a lógica, né? Por que veio um anjo? Porque eu perdi a vida inteira, porque os demônios me desencaminharam, porque os demônios fizeram as pessoas me roubar tudo, as pessoas me cercando, que eu não tive força, porque eu também não aceitei o Senhor Jesus quando era jovem. Se tivesse aceito, teria a orientação do Espírito Santo. Então, acontece o que acontece, né? Nós estamos tendo um relacionamento cada vez mais forte. Está se revelando em nós a imagem conforme a semelhança daquele que vive eternamente. E sendo o nosso Pai, o Senhor está chamando cada vez mais. Quando nós não éramos cristãos, vejam vocês que são meus irmãos, se não era assim, nós nem pensávamos, alguns de nós pensavam, eu pensava por alto assim, gostava do nome de Jesus, mas não comprava uma Bíblia, mas eu nem pensava que poderia haver um relacionamento tão forte assim. Tá, aí quem ouve vai dizer de novo, né? Esse pregador, ele tá na montanha, tem uma luzinha na cabeça dele, é santo, né? É profeta, é apóstolo. Não, é uma alma que está batalhando, errando muito, e até o meu testemunho, depois de ter descido aquele anjo, eu pequei, e errei muito, em parafuso, para lá, para cá, tudo no impulso da carne. E aí que entra novamente a ideia, o que significa pai. Eu postei aí no grupo, os que não receberam o vídeo, apenas imaginem um vídeo curtinho, bonito, de um passarinho macho, com as asas abertas. O detalhe, bonito passarinho, com umas asas grandes assim, abertas. O detalhe, estava chovendo, né? Por que ele estava com as asas abertas? Porque ele estava em cima da fêmea com 3 filhotinhos. Então, olha que cena linda. Eu não sei se foi montagem, tá perfeito ali para mim, é real, mas eu sei que existe, né? A natureza. Isso já é uma imagem do que é ser pai. Então, o Senhor Deus é nosso pai. Na imagem deste passarinho com a chuva caindo e ele protegendo a fêmea ali e os passarinhos. Nesta imagem, nós já sentimos algo porque temos o Espírito Santo e sabemos que não é essa coisa de pai, de filho, do jeito como falam assim, com desleixo, né, com desdém, não. Nosso Deus é nosso Pai, é nosso Pai. Então, quando o pregador fala isso, aquilo, alguém poderia dizer, esse pregador é santo, tá com uma luzinha. Não, vim me arrebentando, até pecando, mas eu não mudo a doutrina, não mudo a palavra fiel do nosso Deus. Então o Senhor Deus vê que eu, sendo honesto, sendo fiel à palavra, poderia estar abrindo a porta, caindo na gandaia, ainda que eu peque, o Senhor vê, Ele vê. O mundo não vai ver, né? Porque
99%, vamos dizer, dos meus pecados ninguém viu, mas aquele 1% alguém viu, já diz assim, não, esse não é cristão. Mas a lógica simples, né? A porta está aberta, por que eu não vou? Por que eu estou há 10 anos, né, pregando e também não estou roubando, não estou... prefiro ficar sem dinheiro, já que eu não posso trabalhar, eu podia estar roubando, eu podia estar... já que não tem vida depois da morte, não sei o quê. E além de estar pregando, não estou ganhando dinheiro. Não, ainda não abri uma denominação, nada, né? Uma congregação. Não estou ganhando nada para pregar, no sentido de dinheiro, né? Mamon. E aí, então, ainda vem, além de não ganhar nada, ainda fala que não é santo assim, não, né? Não é santo, ainda me abro completamente, porque eu sei que o Pai está olhando, né? Porque eu sei que vocês têm uma Bíblia aí e acompanham. Eu falo que está na Bíblia. Então nós vamos tendo a noção do que é o Pai. O Pai não é um pai, não é um homem comum, não, é Deus, nosso Pai. E ele vê aquele passarinho protegendo seus filhinhos, não é uma imagem boba. O Pai vê que o pregador e qualquer um de nós, quando peca, não é porque foi lá, eu vou zombar de Deus. Esse Deus não existe, vou fazer o que eu quiser. Não, não é. Ele vê e não desiste, porque quando o Senhor já chamou. Tudo isso eu tenho repetidamente colocado para vocês, meus amados. O que está na palavra, o mais importante é conhecer quem é o nosso Pai. Aí então o Senhor Deus, ele, o Todo-Poderoso, ele é o grande oleiro, né? E é o grande arquiteto. E como o grande arquiteto, ele fez toda a existência. Só de olhar a gente fica assustado. Agora, como o grande oleiro, ele é pessoa. Como o grande arquiteto, ele tem poder, ele é fogo consumidor. Ele tem poder para construir tudo e pela eternidade. Agora, como o grande oleiro, ele é pessoa e decide. Ele ama, a essência do nosso Deus é amor. Mas ele, além de ser amor, ele é justiça. E por amor e justiça ele chega a ser longânimo, fica em silêncio. E envia os seus anjos, são milhões de anjos que estão trabalhando a nosso favor. E sendo longânimo, parece que não existe, né? Fica observando. Por que o Pai faz isso? Porque em sua extrema sabedoria e poder, o Senhor Deus sabe que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 1 diz que a luz veio, né? Então o espermatozoide ou a sementinha debaixo da terra passa pelo primeiro nascimento da carne, que é impulso. Não é chamado nenhum ali, né? O sol nasceu para todos, todo mundo nasce. Agora, depois de terem nascido, o Senhor chama. Só que o Senhor, ele vai... Isso é um processo divino, né? A palavra diz primeiro conhecer as almas que nasceram. São sementes, é uma plantação. O Senhor mesmo fala joio e trigo. Muito além do nosso entendimento, não dá para falar nada do Senhor que não seja elogio. É a fonte de toda a vida, é o perfeito, é o que vive eternamente. Então, muito além do nosso entendimento, não é assim, esse Deus fez a gente que nem planta, que nem os animais, é uma plantação, quer dizer que é assim. Não. Agora, quando tira Deus da jogada, aí eles gostam de dizer, né? Não, nós somos igual aos animais. Aí tem gente que até deita com os animais, é tudo igual, né? Lambe os animais. Aí o dinheiro que gasta com o animal era para adotar uma criança. Era para adotar uma criança que está aí morrendo de fome. Agora, quando fala de Deus, vão dizer que Deus é esse que diz que fez a gente igual aos animais, que igual às plantas, joio e trigo, que é uma plantação, quer dizer que Deus jogou a semente e deixou crescer para ver qual que é o melhor, que o pior vai jogar no fogo. É exatamente assim, mas esse Deus é perfeito. Uma vez que nós sabemos do nosso Deus, eu até um mensageiro de cima, irmãos, a lógica mais simples, misericórdia, a lógica mais simples é dizer, olha, eu não quero o meu próprio entendimento, eu vou ver. Agora eu sei que meu Deus vive. Eu vou ver, ele me chamou, eu sei.
E a lógica mais simples é dizer, ele é perfeito, acabou. Aquele que não recebeu nada é mais isso, mais aquilo, mas tu tá errado, mas tu já pensou se fosse diferente aquele que eu dei testemunho? Não escutou nada, como que eu vou pensar que é diferente se eu vi um mensageiro veio falar comigo face a face? Eu vi demônios a vida inteira. Então, na realidade, ele estava dando as voltas, não querendo me chamar de louco, né? Porque na carne ele não consegue receber. E como ele abandonou o espírito dele está sendo usado pelo Satanás, é isso. E nós, na carne, nós temos um entendimento também limitado, como todos, como os ímpios. Não muda nada, mas nós não deixamos o nosso espírito abandonado. Então, quando eu vi aquele mensageiro, no meu caso é grave, né? Porque eu vi demônios a vida inteira. Eu tive que ver um mensageiro vindo do céu para entrar em parafuso e ainda pequei muito depois. Quando eu vi o mensageiro, foi um choque maravilhoso. Maravilhoso que eu saí rindo, mas não ficou assim, não. Né? O Senhor Deus não faz as coisas para errar, não. Então já estou até hoje em êxtase. Em êxtase. E isso que o Senhor Deus está fazendo é por quê? Porque ele chamou os filhos. Deus é espírito. E como é que o Senhor Deus chama? Vai chamar a carne? A palavra diz que carne nenhuma vai herdar o reino dos céus. Não, quem chama a carne é o Satanás. Pessoas que se ajoelham para santos, anjos e Maria. A palavra diz não pode construir uma imagem. Por quê? Porque um demônio entra ali na imagem, a pessoa se sente bem, né? Se ajoelha para aquela imagem de Maria, Maria não está ali. Quem está ali é um demônio. E a pessoa está adorando o demônio sem saber. E por que está adorando o demônio e diz que não está? E até briga. Porque esta pessoa não nasceu ainda da água e do espírito. Ela está só no que ela sente na carne. Eu me sinto bem. Claro que te sente bem. A palavra diz, não pode construir imagem. E se tu constrói imagem, o que acontece? O demônio se instala ali na tua frente, naquela imagem. E aí quando tu te ajoelha para aquele demônio, o que ele faz? Ele te dá um sentimento na carne, os demônios são da carne. A palavra diz que o Satanás pode até se transfigurar num anjo de luz. Se vier um anjo, primeira coisa que tem que fazer é não se prostrar. Nós não nos ajoelhamos nem para Maria, nem para anjos. Primeira coisa, não adorar ninguém, nós só adoramos o nosso Deus. A segunda coisa que tem que fazer é ver o que ele vai dizer, qual é a mensagem. Se é de Jesus, porque demônio não consegue trazer mensagem de Jesus. Se é maracutaia, se é qualquer coisa do tipo vai dar bem, seja feliz, faz o que tu quiser, vai dar certo. Jesus Cristo disse que não vai dar certo coisa nenhuma, aqui nesse mundo não vai dar certo. Então, nessa bagunça toda, nós vemos os da carne e vemos nós que estamos na carne, e muitos como eu, muitos irmãos até, pecam muito, mas vai acabando essa história. Porque o Senhor está chamando os filhos. O Senhor Deus, Ele nos chama para um relacionamento e o Senhor é Espírito. E a palavra diz que o nosso Deus nos tirou da potestade das trevas. A potestade das trevas é o príncipe do ar, é o Satanás, que pega aqueles que não foram chamados, que estão ignorando o seu próprio espírito, aqueles que só olham para a carne, né? Vai dar certo, vou comprar um carro, vamos ver, vou fazer isso. Mas fala do espírito, fala de Jesus. Como eles abandonaram o seu próprio espírito, eles não têm ligação com o espiritual. Ou seja, eles ignoram que tem espírito. E o Satanás vem e faz o quê? A mesma coisa que o Espírito Santo faz em nós, só que o Satanás faz para o mal. Os demônios, eles entram no corpo da pessoa, assim como o Espírito Santo entrou no nosso corpo, nós que somos filhos de Deus. Os demônios se instalam no corpo daquela pessoa e ficam lado a lado com a alma que está dentro daquele corpo, lado a lado, buzinando. Quando fala de Jesus, eles movem, tiram a atenção. Tem gente que sai correndo, já vi quando ouve o nome Jesus. Quando fala que é assim, que é assado, o outro vai dizer assim, como se eu fosse louco, né? Vai dizer cantando assim, tu já pensou, gaguejando, já pensou se fosse diferente por um único momento na tua vida?
Bom, na minha vida eu devo ter pensado, né? Eu não sei. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, aí não. Não. Porque aí entrou o Espírito Santo. O mesmo processo, nós temos um corpo, nossa alma, nós usamos um corpo. E nós usamos o nosso espírito. Com o corpo a gente vê e sente as coisas do mundo. Parece que o sol está limpo, não vai dar nada, Deus não existe. Eu não tem como pensar assim para mim mais, não tem. Porque eu vi demônios a vida inteira e vi um anjo face a face e o Espírito Santo me fala todos os dias. E mesmo assim eu gosto de frisar, eu vim pecando, errando. Entendo, vocês vão entender agora por que eu gosto de lembrar isso. Para marcar bem quem é nosso Deus, é Pai, é amor. Mas somente daqueles que aceitaram o Filho dele. Então, vinha pecando, vinha errando e a palavra dizendo em vários pontos, e não é porque eu leio na palavra que eu fico assim dizendo, vinha pecando e estou salvo, não é que eu esteja aflito, me justificando, não. O Espírito fala comigo. O Espírito Santo me deu várias provas de que eu estou salvo, mas, repetindo, o Pai está chamando. Agora, como o Espírito Santo está dentro do nosso corpo, Deus é Espírito, então Deus, nosso Pai, já está falando lado a lado com o nosso Espírito, dentro de nós. Não interessa o que aconteça. Por isso que eu gosto de deixar bem claro que eu sei que muitos irmãos são assim. Agora, a questão que a cristão está buscando, né? Sabe que está evoluindo na fé. Está sendo transformado pelo grande oleiro, porque o grande arquiteto e o grande oleiro é o mesmo Deus. Agora, o grande arquiteto é o fogo consumidor, é o poder absoluto que fez todas as coisas. Agora, o grande oleiro nós entendemos que ele fez porque não foi ao acaso, é uma pessoa. Pessoa do Senhor, Deus. E esse Deus, justamente por viver eternamente, a lógica é simples. Depois que eu vivo, eu vou aceitar, né? Eu fui muito duro, né, irmãos? Muito teimoso. Então, só por viver eternamente nós já concluímos, tem que ser perfeito. Não tem o que dizer. É perfeito. Ele não nasceu, não evoluiu, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não muda. É nosso Deus perfeito. Só pode ser perfeito. Por isso que o conceito de perfeição e não sei o que, né, não vai por aí de filosofia, porque não dá mesmo. Não existe perfeição senão no Pai. É o único que é perfeito. Porque é o único que vive eternamente. Só Ele pode ser perfeito. Né? Por isso que o Senhor Jesus apontava sempre para o Pai e até chegar a dizer que só Ele é bom. Ele é bom. Né? Chegava a dizer, por que tu me chamas de bom? Ele é um com o Pai e Ele é perfeito. Né? Mas a intenção do Filho é nos salvar. Então o Senhor Jesus aponta para o Pai dizendo só Ele é bom. E aí o Senhor, nesse relacionamento, para quem vai lendo a palavra, vai recebendo revelação, né? Então, aquele que nos salvou é nosso Pai. Lembrando, né, o Senhor Jesus falando com Filipe, dizendo que Ele é nosso Pai. Então, amados, o Senhor está chamando um relacionamento que é tão forte, que Ele faz tudo, toda a existência como grande arquiteto e tudo como grande oleiro. Neste relacionamento, o grande oleiro é o nosso Pai que está com as mãos em nós, né, os vasos. Até ontem estavam falando de vasos de honra e vasos para desonra, né? Aí tem gente que sempre vai atacar o Senhor Deus. Quando fala de Deus é feio, quando fala não é de Deus, se aceita tudo, né? Tudo se aceita. Pode viver com animais, pode não sei o quê, não tem lei, não tem moral, não tem nada. Mas quando fala de Deus, aí aponta para os filhos de Deus. Esses filhos de Deus diz que é assim, mas estão pecando, estão errando, não sei o quê. E nessa questão de vasos de honra e vasos para desonra, a acusação é essa, que Deus é esse que faz uns como vaso que vai para a casa dele, vasos de honra, e outros que são vasos de desonra. Que Deus mau é esse? Essa é a acusação, né? Em muitos pontos da palavra sempre tem uma acusação. É o acusador, né? O adversário. Satanás está lá em cima, ó. Ele está indo e vindo, né? Ele vai em espírito. Ele não vai mais no céu, né? Não tem mais acesso. Mas em espírito ele é chamado. Ele tem alguma coisa na memória que parece uma lista grande, assim, lendo, né?
Olha, aquele pregador lá, ó. Olha lá, ó. Desce o sarrafo nele. Manda ele pro inferno. Por isso que eu falo para vocês, irmãos. Se eu mentir, né? Primeiro que vocês veem que quem é cristão, pelo Espírito, vê que não é, né? Não é um falso cristão. Mas se eu mentir, o que adianta, né, irmãos? Se eu acho que não tem vida depois da morte, o que adianta jogar fora? Então o tempinho que eu tenho, eu ia pecar, né? Eu ia me deitar. Sim, é o que a carne quer. Hoje eu não quero mais porque eu estou sofrendo muito de amor por uma mulher que eu não posso ter. Talvez isso seja até um castigo, né? Mas eu não creio que seja do pai, mas serviu como castigo. Porque eu fui dessa coisa de querer me deitar, nunca aproveitei, mas se eu não fosse cristão, eu estaria me deitando com a cidade inteira. Eu estaria roubando também, estaria até um emprego, me disseram que eu teria que mentir aí, recentemente eu rejeitei, um emprego bom. Eu estaria naquele emprego, não tenho um centavo. Eu devo ter R$ 5, né? E o que sobrou que me dão para fazer compras, né? Mas eu estaria naquele emprego ganhando R$ 5.000 por mês. Rejeitei, irmãos, porque me disseram que eu teria que mentir. Por quê? Porque o Senhor está olhando. Então, o Senhor Deus, que é o grande oleiro, ele faz tudo na frente de todos e o grande arquiteto também, mas muitos só veem a existência, não veem a pessoa do Senhor Deus. Porque nós somos almas que temos um corpo e um espírito, mas muitos só estão no primeiro nascimento. Só olham para as coisas da carne. O cristão, como eu, muitas vezes, muitos cristãos, ainda estão olhando para alguma coisa da carne. Eu quero isso, eu quero aquilo, e estão errando. Mas nós já fomos chamados, nós também olhamos para o Espírito, porque agora não dá mais, né? Glórias ao Senhor Deus, que não dá mais para negar, para fugir. Eu não quis, mas a verdade é esta. Eu fugi a vida inteira. Só fui aceitar o Senhor com 51. Mas agora não dá mais, né? O Senhor Deus enviou o Espírito Santo que está dentro de mim. O meu testemunho que eu dei para vocês. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, a palavra se cumpriu. Tanto é que eu que tinha o dom de ver os demônios desde os 4 anos de idade. Nunca mais. Não é que eu tinha esse dom de ver, eu penso. É que eles comigo abusaram. Eles apareceram para mim. Achavam que não ia dar nada. Os demônios erram. Erram muito, irmãos. Então, não quero me enaltecer. Porque se o Senhor Deus quiser, Ele vai dar o dom e concede na hora certa para um irmão nosso saber que aquela pessoa está de fato com um demônio. Não necessariamente precise ver, mas se precisar ver, o Senhor Deus vai conceder o dom. Agora eu vi porque eu penso que ou foi por dom ou simplesmente porque, no meu caso, os demônios abusaram. Me tiraram a vida inteira. Até agora, recentemente, eu não pude ter um emprego, porque veio com maracutaia, né? Então, por misericórdia, Senhor Deus me permite ver um anjo face a face. Mas, quando aceitei o Senhor com 51, o Espírito Santo entrou. Então, esses demônios que abusaram não têm mais o poder só se o Senhor Deus quiser. Não tem o poder de vir e ficar aí se fresqueando, aparecendo, me ameaçando e rindo e querendo me ensinar coisas. Não, não tem mais. Nunca mais, nenhuma única vez, irmãos. Então, isto é da parte do grande oleiro. Da parte do grande arquiteto é o poder, fogo consumidor, fez o céu, a terra e tudo que neles há. Da parte do grande oleiro, que é a mesma pessoa, mas só para entender, né? Com poder de fazer as coisas, é o fogo consumidor, o grande arquiteto. Com poder de moldar as almas, é o Espírito, é a pessoa, é o grande oleiro, é nosso Pai. E que pai, né? Olha aquele passarinho, eu lembro do pai, eu entendo. Aquele passarinho com as asas abertas, protegendo a fêmea e os filhotinhos. Ali ele pode morrer, ó. É um bichinho, é temporário, mas lembra da imagem do nosso Deus, que é o eterno Senhor. É o eterno Senhor. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu falo muito, que olha, eu pequei mesmo depois de vir um anjo. Eu podia ficar calado, não sou obrigado a falar isso em público. Acontece que o nosso Pai, o grande oleiro, vive eternamente. Ele vê todas as coisas, vê o que é perfeito, o que é imperfeito, vê o laço
do passarinheiro. E quando a palavra diz que nos livra do laço, não é que vai livrar da morte, nós temos que morrer aqui. Não é que vai livrar de cair num buraco, ou seja o que for que acontecer. O laço do passarinheiro é um engano do Satanás para levar um filho de Deus para o inferno. Não, isso é impossível, porque uma vez que aceita ao Senhor Deus, o Espírito Santo entra e acabou. Acabou, ainda que o cristão sofra e não sei o que, acabou. A alegria do cristão é saber que o destino dele é dito e certo. Cristo na cruz está consumado. Então o laço do passarinheiro não tem para cristão, não tem. O que os demônios fazem, o que o Satanás faz é cercar, né? É dificultar, é trazer sofrimento, é o que eles fazem, né? Para os filhos do diabo é prazer, é vitória, para os filhos de Deus é sofrimento. E nós amando, né? Nós amamos. Então o nosso Deus não é um sistema que erra, que julga, não é um sistema de encaixes, não é uma lógica mecânica, não é uma coisa fria, não, ele é pessoa. Então mesmo olhando um filho de Deus que está mal, seja porque não tem nada, ou seja porque não tem ainda um relacionamento completo com ele e vem pecando, vem errando e caindo, mas não nega, o nome de Deus é filho, se é filho. O Senhor Deus não é um sistema mecânico que vai categorizando. Hitler fazia isso, né? Com muitas coisas. Olha, se é negro é uma categoria, se é isso é outra categoria. Conta a história que até os seguidores de Hitler, do sangue azul, tudo como eles classificavam, se descobriam que tinha um defeitozinho no corpo, uma coisinha que Hitler não gostasse, já deixava de ser da raça dele. Então o sistema frio, né, em todas as épocas tem os faraós, os governos que classificam friamente pela carne. Vocês estão lembrando que aquela pessoa que eu amo muito me disse assim, escutou uma hora inteira, né, e disse, já pensou se fosse diferente disso que está na tua cabeça, isso que tu pensa? Um deboche, né, sem saber, estava debochando. E eu dizendo, não pode ser diferente porque eu vi tudo isso, eu estou te dando testemunho. E ainda acrescentando, se tu aceitar o Filho de Deus, ele, o Espírito dele vem, entra no teu corpo e vai te mostrar tudo isso. Então, o nosso Deus, ele é o grande arquiteto, sim. Ele fez o átomo, as fórmulas. Não tiramos o mérito daquele que se dedicou, estudou, descobriu mesmo, né? Deus quer que a gente descubra, mas não se dão por conta que estão apenas descobrindo o que Deus colocou na terra. Se eu desenho um círculo no papel, o círculo já existia no papel antes de eu desenhar. Se eu descubro a lei do π, né, que diz respeito ao círculo, a lei de um ângulo de 90 graus, física, química, matemática, eu apenas descobri tudo que já estava lá, colocado pelo grande arquiteto, poder absoluto. Acontece que o grande arquiteto é o grande oleiro também, é espírito. Vocês estão observando que o grande oleiro é espírito e o grande arquiteto nos faz lembrar do Senhor Jesus, que é espírito também. Ele e o Pai são um. Mas o Senhor Deus é espírito, mas ele se manifestou em carne. E ele se manifestou na existência. Abriu o mar, coluna de fogo, criou tudo que existe, o sol, a terra, os céus. Então o Senhor Deus é espírito, mas ele se manifestou em carne, se manifestou na existência. E aqueles que nasceram só da carne tiveram a manifestação, receberam a vida, mas agora não estão reconhecendo a fonte. Deus é espírito, tudo veio do espírito. A fonte que não é apenas uma filosofia que tem um grande arquiteto, que é até tem um filme aí que tinha o grande arquiteto, né? Um filme muito bonito, uma trilogia. Às vezes eu não gosto de citar um nome, mas e não estou falando mal, mas eu não gosto de citar um nome. Quem viu, viu. Um filme que fala de uma Matrix, um filme que fala de coisas que poderiam ser assim, né? E aquele filme, até eu gostaria de assistir de novo, não tenho coragem de locar. Só se estivesse na internet aí, mas eu já não tenho mais, né? E aquele filme, ele é exatamente a imagem
do Satanás, que era um querubim, que teve contato direto com a luz verdadeira, que é o Cristo, estava com Deus. Mas ele se desligou da fonte do Espírito. Porque Deus é Espírito e se manifesta em carne e se manifesta na existência. Tudo vem do Espírito. Então, Satanás, querendo ser igual a Deus, Satanás estava em Espírito, estava na luz do Deus vivo, estava com Cristo. O que ele fez? Ele se desligou, ele se afundou, chafurdou na lama, né? Por isso que o Senhor Deus nos ensina a recolher, não fica viciado nisso e naquilo, porque tu vai chafurdar, tu vai muito fundo na existência. E o sentido é que nós somos espíritos para moldar a existência. No paraíso nós teremos esse poder de dizer, faça isso, faça aquilo, e vai acontecer muita coisa na nossa frente, instantaneamente. A Bíblia nos dá indícios disso, né? Um desses indícios é Cristo dizendo que nós faremos o que ele fez. Então, o Satanás tinha isso. Só que ele ficou muito vidrado, né? Muito obcecado pelas coisas que fazia. Então ele deu as costas para o Senhor Deus, que é a fonte. E aqui na Terra muitos são assim, né? Estão usando só o corpo. De uma certa forma, é igual. Nós não sabemos como é o corpo de todas as criaturas celestiais, do Satanás, como eram. Mas sabemos que são um espírito e têm um corpo para existir. Não é um espírito no sentido de apenas um desenho, uma fumacinha, né? Tem um corpo. Cristo mesmo, que é Deus, se manifestou em carne. É nisto que eu digo, olha, eu venho pecando e tudo no corpo, mas Deus ainda fala comigo, e glórias a Deus, e está me conduzindo, e eu estou assim em êxtase pelas coisas que o Senhor Deus está me mostrando. Ah, pregador, mas calma aí, é só um texto da Bíblia. Não, a partir do momento que você recebe algo do Senhor Deus, o que vai acontecer, aquele que é filho mesmo, o que vai acontecer é que o Senhor Deus vai chamar. E vai chamar, e vai chamar mais e mais, por quê? Porque é filho. E o nosso relacionamento vai ser cada vez maior com o nosso Deus. Por quê? Porque é filho. E aquilo que parecia só um textozinho, né? Porque no início mesmo, ainda que nós sejamos cristãos, a gente se emocionava, Deus é amor, mas acontece o seguinte: vai passando o tempo e o Senhor vai mostrando, é amor, mas é justiça. E é fogo consumidor. Como é que vai existir amor do passarinho pelos filhinhos se ele deixa os filhinhos ali na chuva e vai embora? Tem até passarinho que deve ser assim, né? Tem bicho que um mata o outro até ali no ninho, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus não é assim, não adianta querer explicar olhando a natureza. Nós olhamos ao Criador porque Ele se revelou para nós. Então o Senhor está chamando nesse mundo difícil os filhos. Não é só no sentido de que tem um número, que tem o dia do Senhor, que nós não sabemos quando é. Então o Senhor está chamando as almas, mas Ele está chamando todos os dias os filhos para contemplarem a sua formosura, a sua terrível beleza, a sua terrível perfeição. E é aí que entra, irmãos, aquilo que eu disse, que eu faço questão de repetir. Mesmo depois de ter descido um mensageiro, eu pequei. Ou seja, a sua terrível beleza, nosso Deus é tão terrível que Ele sabe tudo. E eu continuo sendo filho e não quero abusar. E o Senhor está me assustando, está me deixando em êxtase pela beleza terrível. Por que beleza terrível? É algo forte. Mas por que é tão forte, pregador? Porque o que era um texto morto agora não é. Agora está ganhando vida. Agora eu sei que é assim. O que nos leva ao título desta pregação: Maravilhoso Deus. E o texto principal está em Ezequiel 8, versículo 2. E olhei, e eis que uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Aqui, amados, o Senhor está falando para Israel, então é uma visão, né, de Ezequiel, até no versículo 3,
continua, né? Mas o iníciozinho do versículo 3 também assusta, impressiona nós que temos o Espírito. Diz assim o início: e estendeu a forma de uma mão. Claro, Deus é fogo consumidor, Deus não tem forma. O Filho de Deus é Deus, mas ele veio no corpo de um homem por amor, para que a gente possa vê-lo, abraçá-lo, conversar com ele. A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus sem ser consumido. Então, quando vê a Deus, vê de longe, vê num trono, vê numa visão. Até lá na glória, nós não sabemos exatamente como será. Sabemos que veremos o Filho face a face, que é o Pai. E se o Pai aparecer, ninguém jamais vai dar um abraço, chegar pertinho e ver a Deus sem ser consumido. Não tem como. É fogo consumidor, é poder absoluto. Então, Ezequiel 8, versículos 2 e 3. O 13 eu vou ler só o início, porque aqui é uma mensagem para Israel, mas também para nós todos. Porque Israel estava e continua cometendo abominações. Em vez de adorar ao Deus único, estavam adorando, outros deuses. E hoje também negaram o Filho de Deus. E também tem idólatras. Nós lemos em Ezequiel 8, então, um dos textos em que mostra a terrível imagem daquele que é perfeito. No versículo 3 diz assim: e estendeu a forma de uma mão, que não tem mão, não é assim. Quando a gente fala mão de Deus, porque até, como diz, nesse negócio de pai, de filho, porque é ciência, porque não sei o que aí, não querem ter ciência de Deus, não querem conhecer Deus que Paulo anunciou, Quando Paulo falou no aerópago, ele disse assim, tá vendo aquele altar lá que não tem nada, não tem imagem nem nada, o Deus desconhecido? Que no altar lá dizia assim, ao Deus desconhecido. Porque era desconhecido deles, não tinha imagem. Agora, aqueles que têm uma imagem de pau, de pedra, eles achavam que conheciam aquele Deus, Então tem Deus para tudo, Mas na realidade esses deuses nem existem. Coloca ali uma imagem e diz que esse é meu Deus e não sei o que, Nem existe, porque na cabeça dele não conheciam nem os deuses de pau e de pedra, porque eles não têm vida. O nosso Deus, o que vive eternamente, não se pode dizer que ele tem a forma tal, cabelo comprido, loiro e não sei o que. E aqui em Ezequiel 8, versículo 3, diz assim, o que o Senhor Deus fez? Para que Ezequiel percebesse que é o Senhor Deus, E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus. E aí vai. Para ver as abominações. O Senhor Deus mostrou para Ezequiel o que Israel estava fazendo. Então, amados, quando o cristão peca, erra, tem muita coisa que o Senhor Deus ele odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Agora o Senhor Deus odeia também aquele que se transformou no pecado, aquele que se alinha com Satanás, passa a ser filho do diabo. Então ele entra no mesmo lugar do diabo, Porque o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele passa a ser um anjo do diabo, um mensageiro que traz a mensagem do diabo. Por isso que filho de Deus, a palavra diz, aquele que dá testemunho de Jesus, que veio em carne, esse é filho de Deus. Aquele que não muda a palavra. Aquele que não é filho de Deus não consegue dar esse testemunho. Não consegue. Tu é cristão? Eu não sei. É essa a resposta. Tu é cristão? Eu perguntei, eu quase apanhei, Eu pergunto, porque é uma coisa assim que na lógica do homem não cabe, Como é que esse cara sai perguntando, tu é cristão? No meio do papo, às vezes um entregador, Tem muitos que dizem, sim, Jesus é o Senhor, sim, ele veio em carne, sim, é o Salvador. Deu testemunho, é cristão. Agora aquele que é filho do diabo vai dizer assim, sim, eu sou cristão, eu sigo ele, meu mestre. Ele e mais outros. Estão vendo até onde que o diabo vai? O diabo é capaz até de fazer abominação, Parecer um anjo de luz. Ele tenta até reproduzir a luz que vê nos cristãos, ele é capaz até de dizer, sim, eu sou cristão, Jesus é meu mestre. Aí ele completa. Jesus é meu mestre, mas não é só ele, tem mais outros, Filho do diabo. Estão vendo, irmãos? Porque o diabo, ele estava com Deus, era um querubim, ele viu a luz, ele conheceu
estava unido com Deus. Mas quando ele se desligou de Deus, o que ele faz agora? Ele sabe o que vivia, mas não consegue reproduzir mais. Ele mesmo não tem mais essa luz. Então ele arquiteta, ele tenta copiar. Nós estamos vivendo a realidade, que não é relativa. Está se realizando, está se revelando, assim como o Senhor Deus revelou a si mesmo para nós. Muito antes disso, o Senhor Deus revelou de si mesmo toda a criação. Tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. Tudo está dentro de Deus e Deus está dentro e está fora também. Porque é pessoa, né? Habita também, além de habitar, além de estar aqui, Emmanuel, Deus conosco, está dentro dos filhos de Deus e está em todo lugar, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e está no paraíso, e está também na região inacessível, no céu, acima de todos os céus. Nós estamos vivendo a realidade, não é relativismo. Estamos vendo a realização do Senhor Deus. Estamos vendo nós que fomos chamados. Quando um diz assim, tu já pensou por um momento se fosse diferente? Não há filosofia, eu estou vendo o demônio tomou conta da cabeça dele. Eu estou dando testemunho do que vi. Se eu falasse para ele, olha, estou aqui no cume da montanha, ele está lá embaixo, vem aqui em cima ver, ele viria correndo, né? Vamos dizer que vai numa excursão, e aí está todo mundo junto, e eu ia dizer assim, vem aqui em cima, aqui do outro lado tem um parquinho de diversão que a gente não viu ainda. Aí ele ia subir aquela montanha, aquelas dunas, um irmão, um coleguinha, um amigo, um tio, um parente, seja quem for, e dizer, é mesmo, que é todo mundo na mesma excursão, né? Aí chega um, descobre uma coisa, faz assim com a mãozinha, vem cá, vem ver uma coisa, eu tô vendo aqui. É isso que a gente faz, né? Então eu passei uma hora falando para ele do que eu vi, do que é a minha vivência, e que ele também não precisava acreditar, mas que ele deveria experimentar, que ele com certeza veria, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então ele não escutou nada. E o pior, não escutou a parte mais importante, que não precisa acreditar no que eu falo sobre o que aconteceu comigo. Até irmão que ouve às vezes duvida, né? E isso eu entendo, é muito forte meu testemunho. Mas não precisa acreditar, não. Creia na Bíblia. A Bíblia que diz que existe esse Deus e que ele se revela. Basta ler, né? O Novo Testamento, orar, um minutinho que seja. A partir do momento que esse Deus aparece, aí o cristão começa a orar mais, ler mais, pensar mais, né? Pregar e entrar na batalha espiritual. Nós estamos vivendo esta realidade, irmãos. A realidade do grande arquiteto e do grande oleiro. Deste Deus, que poderia ser um Deus qualquer, na cabeça das pessoas, meu Deus é maravilhoso, é poder, não sei o quê. E nem existe o Deus que falam, né? Só existe um Deus. Mas na cabeça do ímpio, né? Esse Deus que é maravilhoso, esse que, né? Só que o nosso Deus não é apenas o grande arquiteto, não é apenas poder e beleza, é Pai, é o Deus maravilhoso. Por isso eu coloquei para vocês que o Senhor está chamando todo dia. Mas chamando o que também? Quem também? Não só aqueles que não estão salvos e vão ser salvos, né? Mas todos que foram chamados são chamados todos os dias para ter um relacionamento ainda mais profundo. Por isso que eu disse que quando eu pequei, depois que desceu um anjo, eu comecei a entrar em parafuso, a fugir mais ainda, a isso, andar para lá e para cá no quarto. Mas eu fui para a gandaia, fui para o mundo? Não fui. Abandonei minha batalha espiritual? Não abandonei. Por quê? Porque eu vi, porque aconteceu, né? Agora veio o mensageiro do céu, de cima. Igualmente, todo cristão que viu alguma coisa, que o Espírito falou, alguma coisa que o Senhor Deus te concedeu, cristão que é cristão não abandona, não tem como. E isso é o chamado, o Senhor Deus chamando cada vez mais. Então agora, essa semana, ontem o Senhor Deus me apontou Ezequiel 8:2. Mas é um texto simples, que é isso, pregador? Por que está assim, em êxtase? Porque eu estou aterrorizado com este Deus terrivelmente maravilhoso. Mas por que é terrível? Porque é terrível. A imagem é terrível. Esse é o eterno Senhor, fogo consumidor, poder absoluto, que vive eternamente. Não dá nem para imaginar o quão grande é. E aí esse Deus vem e olha para um tão pequenininho pecador
E vai chamando para dizer que ele é o Deus terrível, sim, o fogo consumidor, mas também é terrivelmente maravilhoso. Glórias a Deus. E alguém pode olhar e dizer assim, mas olha a tua vida, olha não sei o que, não interessa. Justamente por isso, porque esse Deus está me revelando que não desiste, que é assim como está na palavra dele, e está me assustando, sim. Mas está assustando porque não é teu pai? Exatamente, justamente porque ele é meu pai, está me ensinando o temor a ele. Muitas vezes, irmão, de tão duro, de tão teimoso que eu sou, porque tem irmão que é mais suave, né? Aceitou e vai, não resiste tanto assim, né? Então o Senhor, a me apontar Ezequiel 8, versículo 2, todo Ezequiel 8 tem um contexto, é para Israel, mas o Senhor está apontando os textos pelo seu Espírito para que nós saibamos. Quando nós lemos, era para Israel, não é para mim. Vocês sabiam que tem gente que diz que é irmão nosso, que é cristão, fica em grupo debatendo, discutindo. Mas isso era para Israel, não era para mim, não sei o que. Como que não é para ti? Tudo que está na Bíblia é para nós. Se a mensagem era para Israel, o que é para mim, Ezequiel 8:2? Primeiro, é para mim saber que o Espírito me falou para olhar esse texto. Já assusta, o próprio Deus está falando comigo. Depois eu vejo, era para Israel, mas o que encaixa para mim? Segundo, então, eu sei que em primeiro o Deus vivo mandou eu olhar esse texto. Em segundo, eu sei que é para Israel, mas se era para Israel, eu sei que aconteceu. Segundo, eu sei que aconteceu. É um texto verdadeiro, aconteceu, é histórico. Ezequiel teve a visão. Foi o Deus vivo que fez isso com Ezequiel. Estão entendendo, irmãos? Terceiro e não é terceiro, é tudo que diz respeito a Deus é em primeiro, né? Mas é em terceiro nessa listinha. O Espírito me apontou para ver esse texto. Eu vendo o texto, vejo o que aconteceu com Ezequiel, olha só. Qual era a mensagem então para Israel? Seu Deus, quem lê Ezequiel 8, seu Deus está dizendo, veja, olha o que eles estão fazendo. Os que estavam na casa de Deus, lá no templo, Israel estava fazendo abominações. Os que sabiam de Deus estavam fazendo abominações. Porque ímpio, nós não sabemos quem é que o seu Deus vai chamar, né? Não sabemos, mas nós que sabemos de Deus, já somos filhos porque estamos na graça. Não tem como perder a salvação, mas é por isso mesmo que este Deus terrivelmente maravilhoso, que se fez nosso Pai, não é nosso Pai. E é por isso que ele nos aponta, o Espírito me chamou, sei que foi Espírito. Estou olhando, eu sei que foi para Israel, então eu vou ver o que foi para Israel para saber qual é a mensagem para mim, para vocês que somos irmãos. Apesar de não perdermos a salvação, o Senhor Deus quer que saibamos e sintamos que Ele é nosso Pai, mas também é o eterno Senhor. Então, assim como Ezequiel sabia de Deus e estava fazendo abominações, adorando outros deuses, adorando o sol, leiam Ezequiel 8. Assim nós, muitas vezes, ainda estamos olhando muito para a carne. Olha aí, o Senhor Deus me aterrorizou. Por isso que eu fiz questão de dizer para vocês, mesmo depois de descer um anjo, eu pequei. Porque nós somos filhos, estamos na graça, mas é por isso que o Espírito fala e nos assusta. O que o ímpio ouve de ser bobagem, não sente nada. O Deus vivo está falando conosco. Então, Ezequiel 8:2, o Senhor aparece para Ezequiel assim: eis que uma semelhança como o aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo. E dos seus lombos e daí para cima, como o aspecto de um resplendor brilhando, né? Como a cor de âmbar. Uma cor bonita de âmbar. E nós sabemos que o Senhor Deus é assim. E Ele vai aparecer para nós também de maneira gloriosa, não só o Pai, né? Como o Filho. Mas o Pai nós não veremos. Ninguém vê Deus face a face. Nós veremos do jeito como Ele vai aparecer. Não sei, no trono, não sei como o Senhor Deus, o Pai aparecerá para nós. Mas o Filho nós já sabemos, é como um homem. E por que então foi para Israel? Abominação, né? Sabendo que Deus é Deus, estavam olhando ainda para outros ídolos. Por que olhavam para ídolos? O que é ídolo? É uma coisa que a gente coloca acima de Deus. É aquele cara dizendo assim, eu aceitei Jesus, mas também aceitei outros. Por quê? Jesus não é Deus, não é teu único e suficiente Salvador.
Se é suficiente, se é o Todo-Poderoso, se é Deus, como é que tu ainda diz que vai querer ídolo? Ou seja, ídolo, quando a pessoa idolatra, é porque ela acha, no entendimento dela, né, é porque ela vê que existe algo maior do que Deus. A palavra diz para procurar Deus em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado. E quem faz isso recebe primeiro que Deus é galardoador, então recebe que Deus existe. Agora, sabendo que Deus existe, ainda que tu não receba mais nada, tudo já foi acrescentado, porque recebeu a vida eterna. E não só isso, sabe que tem a vida eterna. Então, aqueles que não são de Deus, naquele tempo, Antigo Testamento, eles sabiam, Deus, o Senhor, se manifestava no templo. E estavam cometendo abominações. Nós sabemos que fomos chamados pelo Espírito, agora no Novo Testamento, e estamos selados pelo Espírito Santo. Somos filhos, não perdemos a salvação, mas igualmente o Senhor Deus, justamente por sermos filhos, porque acontecia aquilo, o Senhor Deus sabe como nós somos, o Senhor Deus, como aquele passarinho protegendo da chuva, da maldade, dos laços do Satanás, o Senhor Deus está chamando, aterrorizando, mas num sentido bom, está mostrando em espírito. Cada vez mais a Bíblia está criando em nós o que ela é. A Bíblia é o sentido da vida, é o motivo da vida, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele é a fonte de vida. E como nós bebemos dessa água da Bíblia Sagrada, este sentido verdadeiro, não é relativo, é o poder que desce do próprio Todo-Poderoso. Até lá na Nova Jerusalém tem um rio de água viva que vem diretamente do trono, mostrando que toda a vida vem de Deus. Então Cristo disse no poço de Jacó, para a mulher samaritana, que quem beber dessa água, rios de água viva, vão jorrar para a eternidade. E isso está acontecendo em nós, irmãos. Quando eu digo este Deus terrivelmente maravilhoso, ou quando eu falo com muita emoção, este Deus maravilhoso, o Deus maravilhoso que se fez nosso Pai. Como um passarinho preocupado com a fêmea e com seus filhinhos, aí Cristo, que é o noivo, preocupado com a noiva, mas Cristo também é nosso Pai, preocupado com seus filhinhos, colocou debaixo de suas asas. Nós não perdemos a salvação. Mas a palavra não diz que é de Cristo, só quem obedece a Cristo acontece que quem não obedece apanha. É filho, é filho. Só Deus sabe quem é filho, porque às vezes a gente vê um irmão que não obedece, a gente não julga, mas na hora a gente pensa, ele não é filho, não é meu irmão. E a palavra até diz, se afasta dele. Pode, nós temos o direito, vou me afastar desse irmão. Mas aqueles que voltam na fé é porque entrou na correção, Então, filho é o que obedece, mas se é filho e não obedece, se é filho, o Senhor Deus vai fazer o quê para que obedeça? Vai corrigir. Então é por isso que eu digo para vocês, se eu não fosse filho, eu ia dizer assim, joguei 10 anos da minha vida fora. Se eu não fosse filho. Porque a porta está aberta. Mas como eu sou filho, o que o Senhor Deus fez comigo? Me aterroriza, com amor, me assusta. Foi que o Senhor Deus fez novamente com esse texto de Ezequiel 8, versículo 2. Porque para mim não é tinta. De tudo que eu vivi, agora que eu sei que Ele é o Senhor, não é tinta no papel. Eis que uma semelhança como o aspecto de fogo. Fogo consumidor. Então é terrível, no sentido de poder. Agora para nós é terrivelmente maravilhoso. O Deus que estende as suas asas como um passarinho, aquela chuva lá molhando. Para nós, a chuva significa os ataques do maligno que não chegam em nós. Chega assim, pregador, olha como é que eu estou. Não é isso. Não é na carne, o sol nasce para todo mundo. Mas na alma, nós temos só bênçãos. O próprio Deus já está falando conosco. Estamos selados pelo Espírito Santo. Estamos indo para a glória, vida eterna, nunca mais. Não haverá morte, doenças, nem dor, nada.
E para aqueles que não creem, Gênesis 12, versículos de 1 ao 3. O Senhor dizendo para Abraão que ele vai abençoar os que te abençoarem e vai amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, amados, é por isso que é importante adorar o nosso Deus, lendo, se pouco ou se muito, o Senhor o sabe. Quem tem tempo, quem é jovem, quem tem força, mas o pouco ou muito que ler da palavra, que leia de coração. Que leia pensando assim, puxa, olha o que o Senhor está dizendo. Abençoarei os que te abençoarem. Então, se alguém nos faz bem, o Senhor Deus vai fazer bem para essa pessoa. Agora, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, até aqui na terra, cristão vive até o dia que tem que viver. Não morre. Só morre se Deus quiser. Mas o problema, irmãos, é que muitos irmãos ainda estão na carne, já nasceram da água do Espírito, mas por falta de adoração ao nosso Deus não estão vivendo a presença maravilhosa do Deus terrivelmente maravilhoso, que quando fala algo, ele fala em espírito, como falou para este pregador, e quem ouve, quem está olhando muito para a carne, mesmo um irmão, mesmo que está salvo, deixa de viver, de sentir a voz do Senhor. Se não está sentindo, Ezequiel 8:2, o Senhor Deus chamando Israel e mostrando para Ezequiel as abominações que eles estavam fazendo, se não está sentindo que nós temos a salvação, mas o mesmo Deus que puxou Ezequiel está puxando, chamando cada vez mais nós, justamente por sermos filhos. Ezequiel, como profeta, o Senhor Deus puxava para ver, para anunciar. Nós, como filhos, o Senhor Deus puxa para que nós vejamos, e até para pregar, e até para dar testemunho. O irmão, que é irmão, quando perguntar qual é a razão da tua fé, tu é cristão, não é cristão, salta de alegria. Não fala, não sei o que, não fala nada não, fala direto. Sim, Jesus é meu Senhor, só Ele é meu Deus. Então, Gênesis 12, de 1 a 3, nós lemos assim, o Senhor Deus pegou Abraão, não sou eu, pegou todo mundo. Todos que são descendentes de Abraão. Abraão, aqui em Gênesis 12, ainda era Abrão. Sai-te da tua terra, porque ele estava recém sendo chamado, né? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui o Senhor está dizendo para ti também, de forma espiritual. No planeta Terra, com tecnologia, hoje eu falo com um irmão lá no outro lado do mundo, no outro dia ele está morrendo de fome. Nós estamos no mesmo barquinho, todo mundo junto, né? Mas naquela época, né, era tudo distante, tinha que multiplicar. Mas hoje, espiritualmente, o Senhor está dizendo, sai-te da tua terra, ok? Sai da tua posição carnal, do teu entendimento, da casa do teu pai, do que é? Da casa daquilo, da onde tu nasceu, da carne. Sai da primeira posição carnal e agora vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui o Senhor está mostrando muitas coisas em todos os textos da Bíblia. Para quem está pensando no Senhor Deus, não só lê a Bíblia de carreirinha. O pouco que lê, quando lê pensando, o Espírito Santo enche de riqueza. Então o que é? Sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei hoje. É o Senhor revelando. É como o Senhor dizendo, olha, Jeremias 33:3, que eu repito tanto. Clamas a mim, peça, e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas isso não é a terra, mas já é algo que o Senhor Deus vai mostrar. Mas o que é algo que o Senhor Deus vai mostrar? Uma mudança de posição da alma. A alma que sai de um estado de prisão da carne. Eu estou falando para os irmãos, para os filhos, mas os que estão sofrendo muito na carne, o pregador que sofreu muito, o Criador pegou este pregador justamente por isso. Sofri tanto no meu entendimento, fiz cursos e mais cursos a vida inteira. Demônios já vinham para mim, e eu negando e não lia a Bíblia, nada. Aí desce um anjo,
Face a face. E ainda pego, ainda vem me arrastando e sofrendo. Por quê? Por que o Senhor Deus pega um traste como esse? É porque todos são tidos inicialmente como pecadores. Aí o Senhor Deus me pega para dar testemunho da verdade. Nós estávamos inclinados para a carne. Agora, a semelhança aqui de Abraão sai da tua terra, sai dessa posição que tu estava espiritualmente. E vai para a terra que eu te mostrarei. Sai um pouco mais da carne e vai para o deserto. Pensa mais no espírito. E o pregador aqui teimando e o Senhor Deus colocando no deserto. Eu hoje já estou no deserto há anos, irmãos. Ah, mas tu está bem alimentado. É verdade. Mas porque eu estou na batalha espiritual, eu vivo, amo as pessoas, mas para mim, cada vez mais, o que me dá prazer é a presença do Senhor Deus. As coisas que estão à minha volta, para mim, não tem dinheiro, não tem nada. E eu vou me alegrando com isso, porque o Deus vivo fala cada vez mais comigo. Este Deus terrivelmente maravilhoso que pega um traste, pega um que fazia desdém, um que jogou a vida fora, que eu estava só pensando e filosofando e querendo conhecer. Sai dessa terra maldita. A terra está amaldiçoada, né, irmãos? Sai do apego, desapega e vai para a terra que eu te mostrarei. Jeremias 33:13, irmãos, clama, pede ao Senhor o que tu quer pedir, tudo bem, mas peça mais ainda, revela-me, Senhor, a tua vontade, revela-me a tua sabedoria. Nós somos filhos, nós queremos que a luz do Pai das Luzes entre mais ainda em nós. No texto, segue dizendo, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que em ti? Porque Abraão, depois Abraão, tinha revelado uma fé inabalável no Senhor Deus. Foi provado, né? Entregou o próprio filho, assim como o Senhor Deus entregou o próprio filho, Abraão foi provado e entregou o próprio filho. Que bom que não precisou, né? Foi Abraão. A gente dá risada porque já aconteceu, mas imagina Abraão naquele momento, né? Estende o cutelo ali, filhinho dele ali, né? Mas eu creio no meu Deus e não quer saber, Senhor, me dá forças, e agora ele vai fazer, aí vem o Senhor, o anjo do Senhor, né? Oh, glórias ao Senhor Deus. Não faz isso, não faças. Não, isso aí foi para te provar, agora eu já sei, não faz isso, não faças nada, almoço, não. Não foi assim, né, que o Senhor Deus falou, mas foi isso que o Senhor Deus disse, foi esta a situação. E hoje, irmãos, este Deus terrivelmente maravilhoso, por quê? Porque ele leva até as últimas consequências para que aqueles que são chamados, Abraão foi chamado, para que eles concluam o seu chamado. Quando Abraão demorou muito para ter um filho, aí veio a mulher dele, né? E tudo dentro do plano do Senhor Deus. Porque depois Ismael, também, grande nação, né? Nações vieram de Ismael. Mesmo assim, o Deus misericordioso, terrivelmente misericordioso, volta e diz, não. Abraão, eu te falei que o negócio é o seguinte, é Isaac. Tem um plano, ele foi chamado, ele está dentro, mas pecaram, mas não sei o que. Não, isso aí é para quem não recebeu nada de Deus. Nós recebemos. Aqui em Gênesis 12, os que não veem isso, falam mal, e aí, que bobagem é essa? Abençoarei os que te abençoarem, estão passando fome, estão sofrendo os cristãos. Nós já temos a vida eterna. E os que nos amaldiçoam estão indo para o lago de fogo. Se cumpriu a palavra. Então, para os chamados, nós sabemos aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias que estiverem à semelhança de Abraão, o pai da fé, é o mesmo Deus em que nós cremos. São famílias benditas. Então, tanto aqui em Ezequiel 8,
versículo 2, quanto Gênesis 12, versículos 1 ao 3, Ezequiel 8, o Senhor, que é nosso Pai, está nos assustando para tremer na base, para, olha, cuidado, não se inclina para a carne, vem mais para o Espírito, vem mais para mim. É o Senhor, o Deus vivo, que é o grande arquiteto, mas é o grande oleiro, está moldando as nossas almas para não fazermos o que o Satanás fez. Não é possível para nós perder a salvação. Não faremos isso, mas é por isso mesmo que não é possível, porque o Espírito Santo está em nós nos mostrando que aquele que é o nosso Pai, Ezequiel 8:2, ele não é nem fogo. Quando a palavra diz que é fogo consumidor, Deus não é fogo, coisa nenhuma, é muito mais. É fogo consumidor. É um fogo que nunca se apaga. Isso já tem no Lago de Fogo, né? Porque o Lago de Fogo passou a existir da onde que veio? Tudo foi feito por ele e para ele. Mais do que o Lago de Fogo é o ser, a essência do poder de Deus. Só que Deus é pessoa, ele, acima disso, ele é amor, é o grande oleiro. Mas quem não recebe o Pai, não recebe o Filho, não recebe o amor, então só recebe o poder, é o Lago de Fogo, né? Todos voltam para Deus. E é por isso que Ezequiel não foi consumido. Em sua visão, o fogo consumidor, em visão, né? Tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E como que o Senhor Deus, que é fogo consumidor, estendeu a forma de uma mão. Que mão é essa? Uma mão pegando fogo. E ainda pegou nos cabelos de Ezequiel. Mas como que não consumiu Ezequiel? Porque este fogo consumidor, o grande arquiteto, é o grande oleiro, é amor. Acima de tudo é pessoa, não é uma coisa, é amor. Uma coisa é o sol não conversa com ninguém. Se uma nave espacial chegar muito perto lá, queima e ponto. Não tem conversa. Agora com o Senhor Deus, quem quer ser amor, quem quer aceitar o Filho de Deus, tem conversa. É relacionamento. É isso que o Senhor Deus está fazendo. Está mostrando que ali, como em Ezequiel, os ímpios não tem conversa. Chegar no grande trono branco não vai ter isso de visão, de uma mão pegando fogo, puxando pela cabeça. Não vai ter isso de pregador que pecou e aí ainda é pai e perdoa e vai para o céu. Não vai ter isso. Vai ser fogo consumidor, lago de fogo. E é justamente por isso que o Espírito nos aponta esse texto. Que assim como Ezequiel não foi queimado, nós também não. O fogo consumidor estendeu a forma de uma mão e tomou Ezequiel pelos cabelos da sua cabeça. O Espírito o levantou entre a terra e o céu para ver as abominações. Assim também o Senhor Deus, agora pela graça, não porque nós sejamos algo, não que o mérito seja nosso, mas nós passamos a ter todo o mérito, toda a honra, toda a glória. Não de nossa conta, mas porque Cristo, até em João 17, diz que a glória que ele recebeu, ele colocou sobre nós. E por isso somos filhos. Fomos chamados. Porque nas profundezas de nossas almas, nós éramos pecadores, inimigos de Deus, mas o Senhor Deus viu algo lá que não seria como o diabo, não seria em oposição. Por isso tem a semente, por isso tem a plantação. Por isso tem o nascimento da carne, tem o chamado depois e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, assim como Ezequiel, que foi chamado no Antigo Testamento para ser profeta, e ali naquela visão ele não foi consumido, ele foi... É uma visão, mas ele foi literalmente, a alma dele foi puxada pelas mãos do fogo consumidor, que o levantou entre a terra e o céu. Irmãos, o Deus terrivelmente maravilhoso, fogo consumidor, está pegando a gente pelos cabelos da nossa alma, puxando. Como Cristo no caminho para Emaús, dizendo, nécios, estou aqui puxando vocês. Vocês estão vendo o que faz a casa de Israel, que é agora o mundo inteiro das abominações. Vocês estão vendo o que eles fazem, agora vocês estão cambaleando também, sofrendo por isto e por aquilo. Cadê o Filho glorificando, dando glórias? Cadê a alegria? Cadê o cristão? Porque tem cristão que diz que é cristão, está lavando louça lá. Eu vejo muita gente assim. E não canta. Não dá nem fala glórias a Deus, nenhuma vez, ano após ano.
não dá glória. Não entende a Bíblia, não está vendo quão grande e terrível obra. Nós recebemos vida eterna do Deus eterno, que ainda vem e envia o próprio Filho para padecer como homem, porque muitos padeceram na cruz, mas ele é o Deus vivo que desceu. Sofreu muito mais do que os outros. Desceu da sua glória para sentir na carne o que ele fez. Não é covarde. Tudo foi feito por ele. O Verbo de Deus, Jesus, o Cristo, fez todas as coisas. Mas ele não ficou lá em cima. Eu fiz e agora vocês que se lixem aí embaixo. O Senhor Deus enviou o próprio Filho vem por amor. Na cruz diz, perdoa-os porque não sabe o que fazem, né, irmãos? E voltará. E voltará mostrando plenamente quem ele é. Já mostrou, mas não receberam, né? Porque para ser amor tem que ser fogo consumidor. Não adianta dizer eu tenho poder, eu que sou isso, amor é aquilo. Enquanto as pessoas têm dinheiro, têm carro, têm poder, elas ditam as regras, né? Aqui é a minha casa, aqui eu faço o que eu quero, amor, é do meu jeito. Vai chegar face a face com aquele que é o verdadeiro amor, o amor que não admite essa imundícia. A imundícia do cristão é lavada pelo sangue do Cordeiro, porque o cristão não diz que qualquer coisa, que Deus não existe. O cristão não diz que segue Jesus e mais alguns outros. O cristão não usa o nome Jesus como se ele não existisse. Quando o cristão fala, ele declara como este pregador, olha, ele está me ouvindo, o Senhor. Eu pequei. Mas aí também tem os céus abertos para dar o testemunho e dizer o quão maravilhoso, terrivelmente maravilhoso é este Deus, que como aquele passarinho sofrendo na chuva, abrindo as asas para proteger os pintinhos, ali é só uma imagem, né? Mas Cristo não é uma imagem, ele é a imagem perfeita, a expressa imagem do Deus vivo, é o próprio Deus, que sacrificou, por suas feridas fomos sarados, sacrificou a si mesmo, por amor de nós, para abrir as suas asas de forma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas pregador, tu não fala que desceu um anjo, que o Espírito Santo fala contigo todos os dias? Sim, mas eu falo também que eu fui teimoso. Ah, mas tu não diz, pregador, que filho é filho e não perde a salvação? Não perde, mas não perde por causa disso mesmo, porque Deus corrige, né? O que diz que Deus é bom, que Jesus é bom e não quero saber, esse não é filho. Pode até falar Jesus para lá, Jesus para cá. Não louva, não adora, não lê a palavra, não fala com o Senhor Deus, não ora, não agradece pela refeição. Mas aquele que é filho, justamente por isso. Quando teima, o Senhor Deus vai colocar em temor. É pai, não vai perder a salvação, mas o Senhor Deus vai mostrar. Tá vendo, filho, quem eu sou? Numa grande empresa é fácil. É pai, meu papai. Ele é dono da empresa. Não tem essa situação do rico? Mas daí quando o filho entra na empresa, ele continua, é meu papai. É meu papai. E só olhando, só sente alegria, né? Tá, é tudo alegria. É meu pai, tá. Meu pai faz tudo certo. Essa empresa tem 5.000 funcionários. Aí tu vai andando na empresa. Aí eu vou caminhar lá para minha sala. Meu papai me botou para eu trabalhar aqui, que eu tenho que aprender. É meu papai. Eu não sei, eu nunca fui filho do milionário, mas é assim, né? A alegria que um filho deve sentir, assim, do pai que fez aquilo ali e ainda colocou ele para aprender, né? Tá entendendo? Aí eu vou indo para minha sala, eu sou filho daquele grande empresário, então. Aí eu olho que tem um funcionário ali que não quer aprender. Ele sabe, mas tá com desleixo ali, não tá... Ah, peraí, meu papai é bom, vai perdoar ele. Olha que já há 1 ano que eu tô nessa empresa, eu vejo como meu pai é amável, todo mundo vai para frente. Aí entra o meu papai e pega o outro fazendo tudo errado. Aí, com muita educação, longanimidade, graça, eu vejo o meu papai dando um sermão, assustando aquele ali. E o respeito que eu tenho pelo meu pai, nesse exemplo, eu fico sentado. Puxa, o papai está 2 horas falando com aquele homem, eu estou assustado aqui.
E ele nem é filho dele, né? Imagina se eu errar aqui nessa empresa, o que o pai vai fazer comigo? Agora estou lembrando que eu estou aqui há um tempo nessa empresa e eu ainda não ganho o salário que eu queria. Estou ganhando salário mínimo. Mas é meu papai, olha o que o pai está dizendo para ele. Aí no meio desse susto, assim como o Senhor Deus me mostra Ezequiel 8:2, é o que eu disse para vocês, o Senhor falou comigo de novo, me mostra. E todo esse entendimento que eu passei para vocês, não que nós percamos a condição de filhos, mas porque nós estamos vendo a realidade, a realização, a manifestação do Deus vivo que se fez nosso Pai, está nos corrigindo. E a correção é correção de rumo, não é por mal. É o Senhor dizendo, olhem para mim, como Ezequiel foi puxado pelos cabelos pelo fogo consumidor, em visão, para não ser consumido, né? Isso é que é amor. O Espírito o levantou entre a terra e o céu, igualmente, irmãos, nós que estamos sofrendo muito ainda, há irmãos que sofrem mais ainda do que eu, é porque não percebem que, semelhantemente, o Espírito, o mesmo Espírito que é o fogo consumidor, é o nosso Deus e Pai hoje. O nosso Pai já nos levantou entre a terra e o céu. Eu dou testemunho porque o Senhor coloca. Eu já estou entre a terra e o céu desde que o Senhor Deus já me escolheu, porque aos 4 anos de idade veio um demônio e o Senhor tirou. E me permitiu ver a vida inteira, até o dia em que eu aceitei, teimoso que fui, né? Vendo demônios a vida inteira, aceitei o Senhor Jesus com 51. Entra o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai me elevando. É o grande oleiro, né, irmão? Você está fazendo isso com todos vocês que creem no Filho de Deus. Vai elevando até que chega um momento, o Pai vai nos mostrar, olha, quem manda, quem é o dono do ouro da prata aqui. Quem é que manda nesta empresa chamada existência? Tudo foi feito por ele. Porque cristão é assim, né? É assim. Nós somos assim. No início, aos pulinhos na congregação. Aí canta o Senhor Deus, Senhor Deus tirou, glórias a Deus, com aquele vozeirão, né? A gente tenta imitar o cantor, a cantora. E agora, na hora de lavar a louça, lavar a roupa suja, né? E agora, Pai das luzes, nós somos luzes, será que a tua luz vai brilhar no meio da escuridão? Ah, mas eu vou morrer, então morre, criatura. Eu estou falando porque isso acontece comigo também. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos puxou para cima. Nós estamos já entre a terra e o céu. Estamos vendo as abominações e muitos de nós sofrem porque ainda estão pensando, será que isso, será que aquilo? Será que eu vou ter isso? Ah, mas será que eu vou morrer? Tudo pensando na terra. Nós não estamos mais na terra. Já estamos entre a terra e o céu, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho colocado para vocês, todos os irmãos que clamarem, vão receber. Agora, tem irmão que levou para o monte, sabe aquelas campanhas? Eu não tiro méritos que eu queria ter saúde, força e ter um grupo para ir para o monte, também passar a noite inteira lá, se arrebentando, se estrebuchando para a glória e honra do Senhor Deus. Mas não muda nada. Cristo, no poço de Jacó, diz que, olha, a adoração não tem templo, não vai inventar que é monte, que é... Ah, mas que Jesus fazia assim. Não, não queira ser como Satanás e se igualar ao Deus vivo. Pode, Jesus é nosso exemplo, mas não é assim. Ele mesmo disse adoração em qualquer lugar. Então, na hora de dar os pulinhos, na hora disso, na hora do vozeirão, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, é alegria na hora de cantar. Mas na hora que vê tudo sendo tirado, tem uns que ainda vão no erro. Eu vou no monte, campanha, passar a noite inteira, não acontece nada. O Senhor está chamando em espírito, em verdade, adoração em qualquer lugar. Os que estão ainda clamando muito pelas coisas da terra não percebem que, se é filho, já está entre o céu e a terra. Nós já estamos vendo as abominações tomando conta da face da terra. O Deus vivo que fala conosco, que mostra, que revela, que está manifestando tudo o que ele está fazendo. E aí entra de novo Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Nós estamos vendo
E de alguma forma nós recebemos bênçãos de pessoas que foram boas conosco. Mas é bênção o suficiente. O Senhor é o dono até do tempo. Não é só do ouro e da prata, não. É de tudo. O nosso tempo aqui, que é abençoado porque Deus disse: eu vou abençoar os que te abençoarem. Então, até os que vivem de favores, até a palavra diz que aqueles que pregam, que vivam do próprio serviço na fé. Não é um mandamento rígido, pode trabalhar. Paulo trabalhava, mas a palavra também diz que viva da fé, ou seja, viva de doações, de ofertas, de tudo. Então o Senhor Deus, ele realizou tudo perfeitamente. E sendo poder absoluto, o Senhor Deus conhece todos os caminhos, tudo, nada escapa. Para um pregador, um homem, no tempo de hoje, como eu, aponta esse texto e nos mostra que o fogo consumidor é nosso Pai. Que as mãos, a semelhança do que fez com Ezequiel, as mãos do fogo consumidor está puxando os cabelos da nossa alma. Porque este pregador nem cabelo tem em cima, né? Se fosse do corpo, não ia dar. É careca. Mas os cabelos da nossa alma, o Senhor Deus está nos puxando para cima e mostrando. Então, vocês estão entre o céu e a terra já, pela glória do Senhor Jesus, pela graça, pelo sangue do Cordeiro. Ainda que nós não consigamos nada, nós estamos lavados a este Deus terrivelmente maravilhoso, que puxa e chama, e chama, e chama, e está mostrando quem Ele é para nós, enquanto isso para os outros, diz a palavra, né? Algum irmão tem dúvida? Diz a palavra que para os outros, cada vez mais nós somos tidos como loucos. E a palavra nos faz ver que loucos são eles, né? O Deus que chama e diz: olha, se tu vier, Ele vai falar contigo, e eles não vêm. Então eu já cheguei ao ponto de dizer para uma pessoa: fala, Jesus é o Senhor. A pessoa mudava de assunto. Dizia que era de Cristo, né? E eu bati o pé. Eita, pregadorzinho teimoso. Mas é o Espírito, né? O Espírito vai movendo. Tu é de Jesus, então fala, Jesus é o Senhor. Que demônio não consegue falar, né? E a pessoa não falava. Dizia que era de Jesus, né? E eu expliquei que, olha, quem tem demônio não consegue dizer que Jesus... Demônio sabe que Jesus é o Senhor. Que Deus é Deus, mas ele não consegue declarar: Jesus é meu Senhor, Jesus é o Senhor dos senhores, o único Deus. Não consegue. Ou não aceitou o Filho de Deus, que é mais provável, disse que aceitou, mas não aceitou, ou deu lugar para o Satanás, né? Ou seja, está salvo, mas deu lugar. Então, se ainda vai dizer que Jesus é o Senhor, não sei, eu não julgo, mas essa é uma característica dos demônios, eles não conseguem declarar. Então, é bom, né? Por isso que é bom, né? Dá glórias a Deus. Quando tu diz glórias a Deus, tu está declarando que Jesus é o Senhor, né? Tu está elogiando, glorificando a quem? O próprio Deus. Glórias a Deus significa o quê, irmãos? A palavra diz que nós eternamente vamos deitar, à semelhança dos anciãos, nós vamos deitar as nossas coroas para o nosso Deus. O que é isso? Naquela visão lá em Apocalipse. Eternamente nós vamos dizer: tu és digno de honra, de glória, de poder, de adoração. Mas o que significa isso? O quão digno é o nosso Deus? Muito além da nossa imaginação. Totalmente digno. Então, ainda que nós não consigamos saber o quão digno é, porque nós precisamos da eternidade para conhecer a dignidade do nosso Deus. O terrível fogo consumidor que é amor, o que vive eternamente. Então, o que a gente faz? Nós deitamos nossas coroas. Nós falamos: toda a honra e toda a glória sejam ou são para o Senhor Jesus. A imagem é se curvar e tirar uma coroa da cabeça e entregar para o seu Deus. Não é que Deus te deu uma coroa para te ser como um rei, porque na glória todos nós seremos mais do que reis, mais ricos do que os reis da terra.
Mas não é que nós vamos chegar lá e dizer assim, agora é teu, ó, o que Deus me deu eu vou devolver. Não é essa a imagem. Isso não seria amor, né? Mas deitar nossas coroas, quebrar o vaso de alabastro, é isso mesmo. É se alegrar até quando chega a hora da tua morte. Ué, mas eu vou me alegrar, mas não estava pulando na congregação, o que Deus deu, o que Deus tirou, Deus é Deus, louvado seja. A pessoa que faz isso é porque ela sabe que tem a vida eterna. Pode quebrar esse vaso, é a ordem do Senhor, vai acontecer. Pode ser que no outro dia louvou e não era a hora, né? Então tá bom, melhor ainda, né? Ainda vai viver mais, realizar mais. Mas deitar as coroas é isso mesmo. Desde já, o Senhor Deus está mostrando que a semelhança do profeta Ezequiel, nós somos filhos e já está falando conosco. Já estamos como que suspensos pelos cabelos entre a terra e o céu, vendo as abominações. Porque olhar a Segunda Guerra Mundial, eu falei para vocês, olhem esses filmes aí. Eu tô com 2 filmes da Segunda Guerra aqui travado. Eu assisti um e fiquei mal aqui. Eu que digo para vocês assistirem. Não estou mentindo para vocês. Tem mais 2 aqui que eu vou assistir. Tem que orar para poder assistir o filme. Tem que pausar para continuar. Para ver, né? Porque falar que tem um filme, história, aprendi na escolinha, mas vai ver para tu ver. E quem é filho, não viu, não quer ver esses filmes, não adianta. O Espírito nos puxa pelos cabelos para ver. Veja o mundo, veja o que tu não quis ver, veja as abominações que estão fazendo. Ezequiel 8, versículo 2. E porque somos filhos, Gênesis 12, 3, já estamos abençoados porque somos como Abraão. Temos a fé no mesmo Deus, o eterno Senhor, que de tão poderoso não cabe numa caixinha. Não tem forma, mas mesmo assim ainda aparece para nós como fogo consumidor e, por amor, aparece através do Filho encarnado. Olha que Deus terrivelmente maravilhoso, irmãos. E eu que venho agindo muitas vezes como ímpio, como se Deus não estivesse vendo. E o Espírito me falando de novo, Senhor, meu Pai, vosso Pai, como Cristo disse, olha só que honra eu posso dizer isso, meu Pai, vosso Pai, meus irmãos. Vejam se não é assim o Senhor. Porque somos filhos, o Senhor vem corrigindo, puxando pelos cabelos, mostrando visões, revelando a sua palavra, dizendo, como diz muitas vezes para esse pregador, vai lá na esquina, vai, faz isso, faz aquilo, para ver que é o Senhor falando. E ainda tem irmão, e eu também estive assim, e de vez em quando um pouquinho fico. Não que eu duvide do Senhor, é impossível, mas nós ficamos assim ainda, será que isso, será que é aquilo, como é que vai ser? O Senhor está dizendo para nós, irmãos, não faz isso. Já estamos sendo puxados pelos cabelos. É como Ezequiel, irmãos, o Espírito nos puxa. O Senhor guia os filhos, e nós que somos nascidos da água do Espírito, porque estamos na carne ainda, erramos ainda, mas o Senhor mesmo ensinou para Nicodemos que aquele que é nascido da água e do Espírito é como o vento. Não adianta, tu vai olhar, não olha para o cristão, porque tu não vai saber o que Deus está fazendo na vida do cristão. É como o vento, tu não sabe de onde que o vento vem, não sabe para onde que o vento vai. Assim é o Espírito Santo na vida do cristão. Tu olha para ele, tu não sabe, mas nós clamamos e declaramos que Jesus é o Senhor, porque apesar do que dizem de nós estamos vivendo esta realidade, esta realização, a única realidade. Nós estamos sendo puxados como que pelos cabelos, como na visão de Ezequiel. Nós estamos entre a terra e o céu, vendo o que antes era delícia, né? O pecado. E o Senhor está fazendo isso para avisar, porque olha, ainda falta, né? Ainda tem um pouquinho. É Apocalipse 22, 11. Quem é santo, santifique-se ainda. E Deus não mente. Glórias a Deus, irmãos. O Senhor Deus dizendo quem é santo, ou seja, nós. Quem é, verbo ser, já é. Não volta atrás, sem arrependimento. Deus não erra. Quem já foi chamado, quem já está sendo puxado pelos cabelos, mas quer dizer que Deus está puxando ele pelos cabelos na visão dele,
é assim que ele se sente, então ele não é filho. Mas nós que somos filhos entendemos essa mensagem. Apocalipse 22, versículo 11 diz: quem é santo, quem já foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Significa que no tempo que o Senhor Deus conhece o início e o fim da tua vida, que no tempo certo o Senhor Deus te chama, te puxa pelos cabelos e espiritualmente o Senhor Deus faz o que é certo, para que o teu vaso se torne um vaso de honra. Então, como eu estava dizendo, o mundo vê de fora e vai dizer assim, que Deus é esse que faz um vaso para honra e um vaso para desonra, ele que decide. O que o mundo não vê é o que o Espírito explica. Na questão dos vasos é assim, amados, o Senhor Deus, conforme eu falei para vocês, o sol nasce para todos. O Senhor Deus fez vasos para honra. Você imagina vasos bonitinhos. Aí o ímpio não deixa falar, né? Vai dizer, tá aí, ó, é o que eu falei. Esse Deus fez, ele que fez a gente, nós que fazemos a maldade, então eu vou fazer maldade. Foi ele que me fez assim. Não, não é assim. Deixa eu falar. Ou o Espírito e a noiva dizem, vem, quem quiser ouvir que ouça. O Senhor Deus fez o vaso para honra e vaso para desonra. Como numa casa, né, eu posso comprar um vaso para botar flores, é para honra. E posso comprar um vaso para botar lixo. É a tradicional lixeira de plástico que nós temos, né? Então, na nossa casa tem, né? Algumas casas têm, quase todas as casas têm vaso para honra, para botar flores. E quem que faz vaso para honra e vaso para desonra? O homem faz. Assim o Senhor Deus faz também. Então, o Senhor faz o vaso, mas quem decide se vai habitar o vaso de honra eternamente ou o vaso de desonra é a alma. Estão vendo a diferença? O Senhor não determina, olha, tu vai para o inferno, tu vai para o céu. Não. Sabendo que tem as almas que vão se associar, que vão ser filhos do diabo, por saber disso, o Senhor então faz vasos preparados para a desonra. E aí os vasos estão aguardando. Ou seja, todos, bons e maus, nasceram, o sol nasce para todos, nasceram da carne. Mas na hora do chamado espiritual, aí não são todos que atendem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o que o Senhor Deus faz? Quando este vaso aqui se quebrar, a palavra diz que nós vamos receber um vaso novo, um corpo glorificado. Nós vamos habitar um vaso para a honra. Já aqueles que são filhos do diabo vão receber também um vaso glorificado. Por que glorificado? Porque aí é o poder de Deus. Vão receber um corpo que não morre, imortal, é para sempre. Assim como as nossas almas são imortais, por quê? Porque nós somos tirados do seio daquele que é imortal. Nós somos fagulhas, à semelhança do Deus vivo, que é eterno. Então, assim como nossas almas são imortais, todas as almas vão receber um vaso, que tem uma glória, um poder que não morre. Só que alguns serão vaso para a desonra. Por quê? Porque vão para o lago de fogo. Então, o Senhor Deus, ele fez os vasos, mas depois chamou. Chamou, não determinou, o chamado foi para todos. Cristo na cruz dizendo, perdoa-os. Até aqueles que estavam fazendo aquilo, naquele momento, receberam o perdão do Senhor Deus. A cada segundo, né, os verdadeiros cristãos dizem e cumprem e sentem e vivem este chamado. Então, os cristãos, quando dizem que amam qualquer alma que está viva ainda na terra, né, porque depois que partiu, não tem oração, não tem missa de sétimo dia, não se pode fazer mais nada. A decisão é de Deus. Mas em vida nós amamos a todos. É amor verdadeiro. Até na cruz, Cristo dizendo, perdoa-os. Que Deus terrivelmente maravilhoso, irmãos. E justamente porque nós somos filhos, que este Deus está chamando e chama pessoalmente o Espírito, irmãos, está me colocando. Em pessoa, o Senhor Deus me apontou Ezequiel 8, versículo 2. E olhei, e eis que uma semelhança como o aspecto de fogo, tradução, né? Mas Ezequiel estava olhando o quê? Algo que era semelhança como o aspecto de fogo. Depois ele viu que é o Senhor Deus. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo.
e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E aí quando a gente fala, né, parece poesia para quem não tem o Espírito Santo. Irmãos, meu testemunho, se eu pudesse gravar, né, eu falo meu, mas aconteceu. Eu posso gravar, mas é um mistério, até hoje eu não gravei, eu acho que daria umas 10 horas. Um dia o Senhor me concedeu, um dia não foi, isto foi uma visão em sono, que eu tenho sono, mas não é normal como é o meu testemunho, né? É uma batalha. Mas uma vez o Senhor me concedeu, eu não vou dizer qual denominação, uma visão longa, irmãos. Olha, durou mais ou menos 1 minuto, não sei, o tempo acho que foi de 1 minuto para mais, não sei dizer o tempo. A visita do anjo, eu estava acordado, andando na cidade de Porto Alegre, mas esta visão eu estava, bem dizer, né, para simplificar, eu estava dormindo. Só que a visão não é sonho. Eu sei o que é sonho. Não é imaginação, não é projeção astral, é visão. É mais real do que a nossa realidade aqui na vigília, acordados, em pé. Não dá para dizer quem não teve visão. Aqui Ezequiel teve essa visão. Ele diz que ele foi puxado, tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, né? É claro que na visão ele não sentiu dor. Por quê? Se fosse para sentir dor, até a mão do Criador, que é fogo consumidor, ia queimar ele. Mas o propósito do nosso Deus não é provocador. Nós somos filhos, é corrigir. Na minha visão, de 1 minuto mais real do que esta realidade aqui, irmãos. O Senhor me fez flutuar entre aqueles ímpios daquela denominação, mostrando como eles debocham de Deus. Eu estive lá. Em tudo que fazem, debocham de Deus. Em vez de usar a Bíblia, usam outros livros. E todos os livros que têm são o contrário do que está na Bíblia Sagrada. E eles nem percebem. Na minha visão, irmãos, eu fiquei como que flutuando, andando entre eles, andando não, voando assim, suavemente. Quem ouve diz o cara tá louco. E foi mais real do que a realidade aqui fora. Eu estudei esse negócio de química do cérebro, não sei o que, estudei tudo. Pela visão do ímpio, aquele que não recebeu nada de Deus, é bem claro, né? Tá louco. O cérebro inventa e não sei o que. Porque existe uma mecânica, uma química e tudo, mas aquele que não recebe a revelação de Jesus Cristo nem sabe que é uma alma, que não é o cérebro, está acima do corpo, acima do cérebro, acima da mente, é a alma que tem a mente, que usa o cérebro, que usa o corpo. Então, o Senhor Deus, que é terrivelmente maravilhoso, já fez isso comigo, me mostrou o que é uma visão longa. Agora eu posso ir lá botar o dedo, são vocês. Olha, se eu fizesse isso, são milhares e milhares de pessoas que estão naquela denominação no Brasil e no mundo. Eu não sou Jesus Cristo. Agora, por que o Senhor Deus mostrou para mim? Se 2 ou 3 escutam a minha pregação, eu falei. Se hoje, amanhã, o Senhor Deus me colocar a falar às multidões, nem por isso eu vou me vangloriar. Se 1 escuta, ou 2 ou 10 milhões... Na minha cabeça, no meu entendimento, não adianta. O que é 10 milhões? Tem pregador famoso que fala para 1 milhão de inscritos, ou pelo menos 200 mil, não sei, 1 milhão. Mas se é para se vangloriar, o que é isso? O planeta tem quase 10 bilhões. E nós, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós já estamos que como suspensos pelos cabelos entre a terra e o céu, vendo tudo. Inclusive, nós estamos vendo que Deus é Deus, fogo consumidor, mas também é nosso Pai. Amados irmãos, reflitam nisso. O Senhor Deus, nosso Pai, está como Pai, dentro da graça. Quando o pregador diz que mesmo assim pecou e não sei o quê, como Pai, Filho é Filho, o Senhor Deus está tirando o tapete cada vez mais de todos os seus filhos. Se a palavra é o que ela é e nós sabemos que é, o que está acontecendo é que o Senhor está mostrando quem Ele é. Não é porque o filho do papai na empresa, que papai é legal. É legal sim, é tudo de bom. Mas o Senhor está mostrando quem Ele é para nós. Nós estamos exatamente
como todos, desde Abraão, como Melquisedeque, como Adão e Eva que caíram, nós caímos muitas vezes, e o Senhor sempre colocando uma roupa nova em nós, sempre cuidando, como aquele passarinho daquele vídeo estendendo as asas sobre seus filhinhos. Tudo isso para que nossas almas, já com a presença do Espírito Santo, sejam guiadas e cheguem na glória do unigênito do Pai. Agora, de novo, aquela lágrima presa aqui, de alegria. É para onde estamos indo. E mais uma vez o Espírito, primeiro, nos assusta, nos mostra quem é nosso Pai. O susto é um banho de água fria para a gente despertar, né? Para que a gente, cada vez mais, a gente diga o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Meu Deus é o Todo-Poderoso. Clama, se estrebucha no chão, tem que pedir mesmo. A palavra diz, olha, se tu crê que Ele é o Senhor, então peça com vontade, porque pode ser que receba, mas depois que pediu, entrega. É o que o Espírito está dizendo até para mim. Para de sofrer, criatura. Sofre na oração, se estrebucha. Depois, sai da tua terra, Abraão. Aqui é Abraão, né? Estava sendo recém-chamado. Deus está recém nos chamando para a vida eterna. Sai desse negócio aí. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo aqui é temporário. Por isso é chamado de tabernáculo. Nós estamos como que numa tenda. Nós vamos receber um corpo imortal, eterno, para todo sempre ainda. Não é para fincar a mansão aqui na terra. O Senhor está dizendo para nós, sai da tua terra. Espiritualmente, né, irmãos? E vai agora para a terra que eu te mostrarei. Em espírito, o Senhor está dizendo que vai mostrar para nós, e já disse em sua palavra, que nós sabemos para onde ele vai. E os discípulos perguntando, para onde que tu vai, para onde que tu vai? E aí o Senhor disse, está na palavra, vocês sabem para onde eu vou. E quem lê a palavra de coração, imediatamente quando lê isso, lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem está pensando no Senhor já está indo, seguindo o Senhor, já está no caminho, na verdade e na vida. Glórias ao Senhor Deus, nosso Pai, que nos faz saber de todas as coisas. Amados irmãos, o Senhor está chamando cada vez mais para que nós despertemos. Está acontecendo. Nós estamos literalmente sendo suspendidos entre a terra e o céu. E esta mensagem mostra o que está acontecendo, o que vai acontecer. Em breve nós vamos partir e não ficaremos mais entre a terra e o céu. Nós habitaremos na casa do Senhor, no céu. Nenhuma dúvida, irmãos, nenhum sofrimento, nunca mais. Glórias ao Senhor Deus de toda a criação, ao terrível e maravilhoso Deus, nosso Senhor, o eterno Senhor, o único Senhor, nosso Pai. Amados irmãos, aproveitem o sábado para refletir, fiquem na paz do Senhor Jesus.